Glória a Deus. O título dessa conferência é Movidos pelo Espírito, aleluia. Então, algo que nós precisamos saber é como o Espírito move. Preste atenção. Deus não faz nada que o mover de Deus, o novo de Deus, na verdade é uma unção fresca, é um óleo fresco para um tempo que Deus tem para a tua vida. Então Deus nunca vai fazer nada, de fato assim, que não seja previsível na palavra. Jesus é o verbo, Deus e a palavra são um. Então, o novo de Deus, na verdade é que é um novo para nós, não é que é um novo para Deus. E eu fico tão espantado com o mover do Espírito Santo, porque o pastor ele não deu nenhum tema para nós pregarmos, né? E ontem o pastor Isaías pregou sobre unidade. E ele falou que você tem 4 aspectos aí da unidade, ok? E o último aspecto que ele falou é o quebrantamento. Fala comigo, quebrantamento. Mas você vê que ele não aprofundou no quebrantamento. E sabe, é de Deus isso, porque o tema da minha palavra é quebrantamento, o mover do Espírito. Então, isso é um sinal que Deus está movendo. Porque eu tenho certeza que se o pastor não falou para nós o tema, no sentido o que ele gostaria que pregasse, com certeza ele não falou para o pastor Isaías. Mas você vê que Deus está movendo. Deus está nos direcionando como igreja. Amém, meus irmãos? E eu quero, compartilhar com você sobre quebrantamento, por quê? Muitas vezes nós pensamos que o mover do Espírito, na verdade são curas, milagres. Sabe que nem semana passada nós vimos um menino aqui, o Alisson orou, a igreja orou, o menino instantaneamente recebeu o poder de Deus, levantou da cama e saiu andando. Isso é poder de Deus, aleluia. Isso é mover do Espírito, mas muitas vezes nós olhamos para isso. Estava gente caída no chão, né? Pessoas recebendo milagres e tal. Sim, isso é mover de Deus. Fala para o seu irmão, tem mover de Deus e tem poder para você. Mas o que eu quero compartilhar com você é um mover do Espírito que na verdade ele deve começar, continuar e permear toda a nossa vida cristã, que é o quebrantamento. Quebrantamento. Felipe, o que é quebrantamento? Então, quebrantamento na verdade, meus irmãos, é o ato de quebrantar-se. É o ato de nós sermos pessoas mais simples. Pergunta para o seu irmão, você é simples ou você é complicado, irmão? Vou usar uma palavra que a minha esposa usa. Eu vou fazer uma pergunta que você não precisa responder. Chama-se pergunta retórica. Presta atenção. Você é uma pessoa custosa ou você é fácil de se relacionar? Porque eu quero falar, isso é mover de Deus. Você lembra de Pedro? Pedro era o seguinte, vou te falar o exemplo de Pedro. Antes de se converter, antes de ser cheio do Espírito Santo, antes de Atos 2. Pedro era o seguinte, Jesus falou, eu vou morrer. Ele falou, não vai não. Não vai morrer não. Aí Jesus falou, você estava sendo usado pelo diabo. Aí tá bom, aí chegou lá o pessoal para prender Jesus. Ele foi lá, tirou a espada e cortou a orelha do soldado. Jesus colocou a mão lá, curou o cara, a orelha foi completamente restaurada. Então Pedro, ele era um cara muito movido pelas suas emoções, muito movido pelo seu temperamento, e não tem problema nós termos um temperamento ou uma forma de ser, não é isso, mas a grande questão do quebrantamento é o quanto o Espírito tem liberdade de mover em nós, porque sim, poder de Deus é de Deus, cair no Espírito Santo é de Deus, milagres é mover de Deus, quando alguém ora, alguém é cheio do Espírito Santo, batizado do Espírito Santo, é mover de Deus. Mas eu quero te falar, mover de Deus, para a gente ter unidade na célula, mover de Deus para uma célula não crescer, é você conseguir permanecer lá de forma simples, forma quebrantada.
Sabe, para os seus relacionamentos não serem complexos. Irmãos, eu vim de uma família que é o seguinte, a duração de festa de Natal, aniversário, churrasco, é 3 horas. Passou de 3 horas, porrada, bomba, tiro, você é isso, você é aquilo, tem que ir embora. O que é isso? Claro que ali, no caso, eles eram ímpios, mas também é falta de quebrantamento. Muitas vezes nós não conseguimos ter nos nossos discipulados, não conseguimos ter na nossa cela um ambiente saudável, um ambiente gostoso, um ambiente agradável. Por quê? Tem que ser do meu jeito. Que é assim. Isso é falta de quebrantamento. Deixa eu te falar, para isso falta mover de Deus na sua vida se você está andando assim. Sabe quando você vê se você é quebrantado? Quando você ouve do seu pai, da sua mãe, do seu marido, mulher, do seu chefe, do seu líder, do seu pastor, a palavrinha com 3 letras: não. Ou você é um tipo de pessoa que tem que circular todo um assunto para falar não para você? Ou você é uma pessoa que não pode dar uma notícia ruim para você? O líder chega lá e fala, não, eu quero fazer o quebra-gelo. Tá, amém, vai, faz. Aí depois o líder orou, o Espírito deu uma outra direção e falou, não, hoje você não vai fazer o quebra-gelo. Pronto, saiu do grupo, como disse o pastor Isaías. É claro que eu estou dando o exemplo do quebra-gelo, ninguém faz isso. Mas quando alguém faz aniversário ou não lembram do seu aniversário, e aí? Quando você não é convidado para uma festa de aniversário de alguém que você estima muito, mas a pessoa não te estima tanto. Sabe, quando dentro de você, lá os casados, sabe, faz assim, faz assado, nós vamos comprar roupa laranja, roupa amarela, roupa isso, roupa aquilo, não, vamos fazer, não vamos fazer, e vira uma briga eterna. Isso é falta do quê? Quebrantamento. Meus irmãos, isso é mover do Espírito. Deixa eu te dar um exemplo do que o quebrantamento faz na vida de uma pessoa. Teve uma vez uma mulher, que ela era 15 anos crente. Quantos anos, meus irmãos? 15. E ela orava e o marido não convertia. Não convertia. 15 anos o marido não convertia. Aí chegou um dia que o pastor dela chegou para ela e falou o seguinte, vamos fazer um jejum. 30 dias, você não vai reclamar, você não vai falar nada para o teu marido, você vai ficar em silêncio e só receber as direções dele. Passou 2 semanas, esse cara estava lá no prédio da igreja. Estava lá no fundo e falou para o pastor assim, quero falar com o senhor no final. Aí o pastor pregou, liberou a palavra. Aí o pastor foi lá falar com ele, sabia quem ele era, porque essa mulher ela era membro da igreja há muitos anos. E aí ele chegou para ela e falou assim, que bom que você está aqui, que bom que você veio, tantos anos você nunca veio no culto. Ele falou, não, eu quero conhecer esse Deus aí, quero entregar minha vida para esse Jesus. Ele falou, por quê? Ele falou, porque se esse Deus cala a boca da minha mulher, eu preciso dele. Presta atenção, 15 dias de quebrantamento, valeu mais do que 15 anos de oração. Isso é mover do Espírito. Então, ser quebrantado é não ser guiado pelas emoções. Quantas vezes nós falamos, a célula vai fazer um evento ponte, só eu vou levar 15. Aí o líder fala para você, amém, glória a Deus, você vai levar 15. Aí na outra semana você foi mandado embora do trabalho, não aparece na célula, não leva ninguém, sai do grupo, não fala com ninguém. Por quê? Falta quebrantamento. Está sendo guiado pelas emoções. Sabe, emoções são de Deus. Mas, fala assim comigo, por trás de todo fracasso, tem um sentimento descontrolado. Então falta quebrantamento. Via de regra, nós não temos problema de ser gordo. Nós temos problema de controlar as ansiedades. Via de regra, nós não temos problema de andar em equipe. Nós temos problema de ouvir não do líder da equipe. Nós estamos num mundo que hoje ataca as autoridades. O feminismo ataca a autoridade do marido, sabe? O modismo ataca a autoridade dos líderes. Sabe por quê? Porque falta quebrantamento. Uma vez um irmão falou assim para mim, não, o fulano,
Ele na sua frente ele é uma coisa e por trás ele é outra, no sentido que ele me respeita, ele não tinha as mesmas atitudes na minha frente. E ele falou isso em forma de crítica. Eu falei para ele, é muito ruim ser hipócrita, mas é muito melhor que ele tenha esse tipo de atitude na minha frente, porque ele está respeitando a minha autoridade. Eu não falo com o pastor de qualquer forma, como eu não falava com meu pai quando era vivo de qualquer forma. O que é isso? Meu irmão, minha irmã, isso é quebrantamento. E sabe quem pode fazer isso na tua vida? É só o mover do Espírito Santo, amém? A Bíblia diz lá em Gálatas 5, eu não tenho tempo de ler muitos trechos da palavra por conta do tempo, mas ela fala das obras da carne e o fruto do Espírito. Fala comigo, obras da carne, fruto do Espírito. Então entenda, como que é a obra da carne? É o que eu faço. Já chegou aquela pessoa para você, mas eu já fiz tanto por você, e você não faz isso. A sua falta de consideração comigo, porque eu já fiz tanto para você. É obra. É obra do quê? Da carne. Porque aquilo que nós queremos fazer para receber algo em troca é obra da carne. Eu já ofertei tanto nessa igreja. Eu já abri a minha casa tanto para a célula, glória a Deus. Mas se você está reivindicando, é a obra da carne. Porque a carne faz, mas o Espírito é o fruto. Tem como você chegar e plantar uma árvore e daqui a pouco já sair com ela com fruto? Não, você planta a árvore, cresce e a natureza dela, a consequência é dar o fruto. Então, o mover de Deus na nossa vida é o andar no Espírito de Gálatas 5. O apóstolo Paulo fala, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Deixa eu ler algumas obras da carne aqui para você. Gálatas 5, 19, se você quiser abrir a sua Bíblia. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. Você tem alguma pessoa que você não é amigo? Olha aí. Porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas. O que a Bíblia está falando? A natureza caída, ela faz isso. Mas o mover do Espírito em nós é o versículo adiante. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Algo que falta na nossa geração é domínio próprio, filho. Mas isso é um fruto. Mas o que acontece? Olha como o diabo é. Ele fala para você, você precisa se... Você acredita nisso? Você precisa se conter, você tem que forçar, você não pode fazer isso. Isso não pode ser um esforço, isso tem que ser uma consequência, isso tem que ser um mover do Espírito na sua vida e na minha. Isso tem que ser um fruto. Aí qual que é a consequência que muitos chegam? Não tem como eu ser cristão. Por quê? Porque, por exemplo, eu não consigo ter benignidade, eu não consigo ter domínio próprio. Mas você não consegue mesmo. Quem consegue é a obra. O que acontece quando você flui no Espírito? A consequência disso é o fruto. E o fruto é liberar amor, alegria, paz, bondade, misericórdia e assim por diante. Então entenda, meu irmão e minha irmã, o mover do Espírito precisa passar pelo quebrantamento, para que o Espírito Santo flua na nossa vida, e assim nós vamos ser pessoas descomplicadas. Nós somos uma igreja abençoada, temos uma estrutura de ensino poderosa, nós temos unção nos nossos cultos, temos uma palavra ungida liberada a cada semana, temos líderes e células que se amam, de fato os irmãos se preocupam, querem que as coisas aconteçam, mas porque muitas vezes não rompe, falta quebrantamento. Deus quer mover em 2024 na nossa vida, meu irmão.
Mas presta atenção. Isso tem que ser consequência do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito só vai ocorrer se houver em nós quebrantamento. Uma vez eu quebrei um perfume lá na minha casa. Foi luta, Felipe. Fui pegar, eu estava bravo que esse dia. Você vê como a obra da carne até para isso atrapalha. Mas eu fui pegar o perfume e sair correndo, né? Peguei assim, virei. E aí, meus irmãos, escapou, quebrou. Não tem como. O perfume quebrou, a casa inteira sentiu o bom perfume. Deixa eu falar, lá na sua célula o pessoal sente seu bom perfume? Ou como diz a minha esposa, é custoso caminhar com você. Ou tem que ter muito dedo. Ou o discipulado tem que ter 48 horas para ir tateando, até falar para você que você é carnal mesmo. E que você tem que parar com aquilo. E eu quero terminar aqui a minha palavra lendo para você. Abra aí a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 1. Eu quero dar o exemplo de uma mulher quebrantada, que é Ana. E eu quero te falar a consequência do quebrantamento. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz assim. Houve um homem, está na RA, isso mesmo. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, e filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Aí quem vai ter filho aí tem ótimas opções para você. Verso 2, tinha ele 2 mulheres, quantas mulheres, irmãos? Uma se chamava Ana, e a outra? Como que se chamava a outra? Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dupla, ou porção dobrada, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, Eucana. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Fala comigo, chorava e não comia. Sabe o que Ana estava fazendo aqui? Vou te dar um nome dos dias de hoje. Birra. Eu não tenho filho, não vou comer. Não vou comer. E você já viu aquele povo que quer chamar atenção? A minha filhinha, meus irmãos, ela é poderosa nisso. Ela é Ana. Chora, cruza o braço e não vai comer. Não é assim que criança faz? Fala para o seu irmão, essa não é a sua história, irmão. Olha o que acontecia. Então Eucana, verso 8, seu marido lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está com o coração triste? Já viu o líder de célula falando para você? Meu irmão, por que você está assim? Não fica assim. Por que você fez tal coisa? Por que tal situação? Não fica assim. É o que Eucana fazia com ela. E ele, olha o que ele disse. Esse Eucana tinha identidade. Não sou eu melhor do que 10 filhos? Vamos agora para o texto que eu quero colocar para vocês. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo, levantou-se Ana. Fala comigo, levantou-se Ana. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para parar de viver uma vida sem quebrantamento, você precisa se levantar. Olha o que mais nós precisamos fazer. Levantou-se Ana com amargura de alma. Então, ou seja, ela foi para o culto mesmo no que ela estava azeda. Normalmente quando a gente está azeda, a gente desconta em Deus, desconta nos irmãos, naquele povo que te ama, está pagando o preço por você, no Jesus que morreu por você. Aí o que nós falamos? Não vou mais nessa igreja, não vou mais nessa célula, vou sair desse discipulado, vou abrir mão da liderança. Falta quebrantamento.
E ela o quê? Mesmo amargurada, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando ela a orar, vamos parar aqui, daqui a pouco eu volto no versículo 12. Deixa eu te falar como era a vida de Ana. Presta atenção. Primeira coisa, Ana era uma mulher de Deus. Quantos são homens e mulheres de Deus aqui? Segunda coisa, Ana era casada com um homem de Deus. Sabe, tem muitas irmãs que sofrem com maridos que são ímpios. A minha mulher sofreu isso 7 anos relacionando comigo. É luta ser casado com alguém que não é crente, que não é da mesma fé, mas ela tinha essa bênção. Isso é uma bênção ou não é? Terceira coisa, Ana fazia parte de uma família que servia a igreja. Ela estava no revival de Siló. E não era só ela não. Estava ela, o marido e os filhos. Na verdade da outra, né? Mas tá bom. Mas estava toda a família servindo a Deus. Quantos querem toda a sua família servindo a Deus? Ana tinha isso. Quarto, Ana recebia dupla honra do seu marido. Mulheres, fala a verdade. Ana tinha cartão Black Infinity, filha. Os jovens já sabem o que é isso. Pix ilimitado, amado. Presta atenção, eram 2 mulheres que tinha. Mulher, fala a verdade, você não ia se sentir poderosa se o cara desse 1 milhão para uma mulher e 2 milhões para você todo ano? Ana recebia isso. Tudo que ele dava para uma, ele dava dobrado para ela. Ana era extremamente amada pelo seu marido. A Bíblia fala que ele tinha Penina, mas que na verdade o coração de Eucana era totalmente inclinado para Ana. Ana tinha mais dinheiro do que a galera da sua célula. A galera que ela convivia, ela tinha mais dinheiro que todo mundo. Quantos creem que bênção financeira é poder na sua vida? Ela tinha. E Ana, ela era totalmente amada e aceita do jeito que ela era. Do jeitinho que ela era. Ela era estéril, era amada. Ela era custosa, era amada. O marido preferia ela, mesmo ela sendo dureza de coração. Meus irmãos, isso é uma bênção, sim ou não? A Ana era abençoada, sim ou não? Sim. Mas não vivia uma vida quebrantada. Então eu quero te falar uma coisa, a bênção de Deus não tem poder de alegrar você. Não tem poder de quebrantar você. A única coisa que quebranta você é quando você fala: chega de eu ser uma pessoa difícil. Sabe, chega das minhas querências, essas coisas na minha mente, chega disso. Eu vou me levantar, eu vou orar, e se precisar então eu vou chorar diante do meu Senhor. Olha o que a Bíblia diz, voltando lá no versículo 12. Quando Ana orou e ela se quebrantou, a Bíblia diz que ela chorou abundantemente. Ali resolveu um problema de anos na vida dela. Anos. E ela sofreu uma injustiça. E aqui a gente vê o que é a diferença do quebrantamento. Verso 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos seus lábios. Eli era o profeta, era o pastor daquela igreja. Porquanto Ana só no coração falava, os seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Presta atenção. Você espera que aquele que te lidera seja uma pessoa mais sensível e possa observar suas dificuldades? Sim ou não? Sim. Acho que Ana esperava a mesma coisa. Mas sabe o que aconteceu? O sacerdote que cuidava dela falou: tá orando coisa nenhuma, tá é bêbada. Você veio para a célula bêbada. Já tomaram com você algumas atitudes precipitadas e injustiçadas com você? Ela foi injustiçada. Olha o que aconteceu no verso 14.
E lhe disse: até quando estás tu embriagada? Sabe o que ele está falando? Até quando você vai ficar bêbada, mulher? Irmão, olha, eu nunca falei isso para um liderado, mas acho que se eu falar, o cara voa no meu pescoço, filho. Ele falou isso, julgou errado, avaliou errado, o líder dela avaliou errado, e ele falou: para de beber vinho, sua cachaceira. É o que ele falou. É que a Bíblia, ela coloca as coisas de uma forma mais, né? Eu estou traduzindo para você. Próximo versículo. Vai, eu leio aqui. Porém, olha a resposta de uma pessoa quebrantada. Vem cá, Bira. Presta atenção no que aconteceu. O Bira aqui representa Eli. Aí ele veio, vamos supor que eu represento Ana. Ele falou: ô seu cachaceiro, quando você vai parar de ficar desse jeito? Ao invés de eu me levantar contra ele, sabe o que eu falei? Ana fez? Olha a resposta de alguém quebrantado. Não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu não bebi nenhum vinho ou bebida forte. Porém, o que eu estou fazendo é derramando a minha alma diante do Senhor. Sabe o que é isso? Quebrantamento. Ana não virou para o profeta e falou assim: quem você pensa que você é? Nem meu pai falou assim comigo para você me chamar de bêbada. Ana não fez isso. Sabe o que ela falou? Não, Senhor meu. Eu me submeto à sua autoridade. Eu reconheço que o mover de Deus está na sua liderança, não está na minha oração. Eu reconheço que o mover de Deus, Deus te trouxe antes de mim, viu, jovem? O meu pai, a minha mãe, você veio antes de mim. Eu só tenho celular, eu só tenho uma casa, um teto e comida, porque você veio antes, papai e mamãe. Viu, líder de célula, meu discipulador, eu reconheço. Mesmo, não importa se você errou comigo, eu sou quebrantado, eu ouço a sua direção. Viu, meu marido? Por mais, marido, que você não me entenda, por mais, marido, que você seja bronco, por mais que você seja desse jeito, eu me submeto à sua autoridade, eu sou alguém quebrantado. Não, Senhor meu. Sabe, marido, a sua esposa talvez está lá dando trabalho para você, você fala: não, minha mulher, eu estou aqui para te servir. Você é a minha amada. Você é a minha amada. Não, meu líder de célula, não, meu anfitrião, eu não estou aqui para causar divisão nessa célula, não. Eu não estou aqui para ficar dando a minha opinião. Eu não estou aqui para falar para você o que é melhor fazer, não. Eu estou aqui para submeter, para a gente crescer essa célula, para essa igreja multiplicar, para a gente ir para um outro prédio. Não, pastor, não, obreiro Alisson, é corte, não tem que ter opinião sobre namoro, não. Você está aqui desde 2006, obreiro Alisson. Eu estou entendendo, a sua visão é muito mais alargada que a minha. Não, obreiro Mateus, você está desde 2003 servindo a Deus, você ouve a Deus. Por mais que você foi injusto comigo, eu estou aqui para te servir, e porque eu entendi que o Senhor trouxe você como sacerdote na minha vida. Não importa a minha opinião, não importa o que eu acho de mim mesmo, importa que eu sou quebrantado e estou aqui para receber a bênção que está sobre a tua vida. Aí sabe o que aconteceu? Obrigado, Bira. Vamos finalizar com isso. Verso 16: não tenha, pois, a tua filha por filha de Belial, ou seja, por uma ímpia. Pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado até agora. O que ela está falando? Eu estou orando muito porque eu estou muito aflita. Verso 17: então lhe respondeu, presta atenção que eu vou te dizer. O quebrantamento te leva a viver uma vida madura. Você já comeu banana verde? Se não comeu, come, para você ver como é ruim conviver com alguém que é imaturo. Mas olha o que aconteceu, e nós vamos terminar com isso. Os irmãos do louvor aí, pode subir. Verso 17. Eli errou com ela, sim ou não, meus irmãos? E eu vou falar que Eli errou feio. Feio, pisou na bola feio.
chamou ela de bêbada, sendo que a irmã estava orando. Você tem noção do que é esse erro sacerdotal? E ela se submeteu a ele. Mas sabe o que ele falou? Presta atenção. Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que você fez. Quero te falar uma coisa, meu irmão. Está naqueles que te lideram o favor de Deus para ser liberado na tua vida. E olha o que diz, verso 18. E disse ela: ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se for no seu caminho, comeu, e o seu semblante não era mais triste. Como que Ana começou a conversa? Eu não vou comer. Parecendo uma criança. Depois do quebrantamento do espírito na vida dela, o que aconteceu? Ela comeu, viveu em paz e uma vida alegre. Sabe qual que é a grande questão de você não ser quebrantado? Quem vive uma vida atribulada é só você. Aquela pessoa que você não perdoa, a vida dela está tudo bem. Aquela pessoa que você está aí magoado, chateado, se estribuchou, ninguém me reconhece, a vida dela continua. A única pessoa que fica triste é você. Mas quando você se quebranta diante de Deus, olha o que a Bíblia diz: o seu semblante já não era mais triste. E vamos finalizar com o verso 19. A Bíblia diz assim: eles estavam numa cidade que era longe da onde ela morava. E aí a Bíblia diz: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram, foram para casa, que era em Ramá. Eucana coabitou, está vendo como a Bíblia é maravilhosa? Coabitou, o jovem vai aprender, os adultos já sabem o que é. Eucana coabitou com Eucana, a sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo teve um filho, a que se chamou Samuel, pois dizia: o Senhor do Senhor o pedi. Sabe, meus amados, o quebrantamento, ele acelera posições na sua vida. O quebrantamento te coloca em lugares de confiança que a sua capacidade, seu talento e sua habilidade nunca poderiam colocar. O seu talento, ele vai até uma medida, mas o quebrantamento e o mover do Espírito na tua vida, como foi na vida de Ana, catapulta você de posição espiritual. Você sai de uma posição e é lançado em outra. Quantos querem ser movidos pelo Espírito? Primeira coisa do mover do Espírito, vou te falar, tudo no Espírito começa com uma coisa: arrependimento. Arrependimento. Nessa manhã nós vamos orar para que o Espírito mova o teu coração. Semana passada eu falei para minha esposa, aconteceu uma situação, e ela me falou: não, mas isso está errado. Aí eu falei para ela: não, isso é Deus trabalhando comigo. Fique em paz. Isso é Deus trabalhando na minha vida. Eu precisava me quebrantar. Que você possa fluir em Deus e viver uma vida quebrantada, para que os seus relacionamentos sejam simples, para que a sua célula seja agradável, para que o seu casamento seja uma bênção. O casamento de Ana era um ambiente duro, de quem tinha razão, porque você ama, porque ela tem filho. No dia que ela quebrantou, viveu feliz, desfrutou, no mesmo dia ela acordou de madrugada, no mesmo dia ela coabitou e teve Samuel. O mover de Deus está no quebrantamento. Você quer mover de Deus na sua vida? Quebrante-se. Você quer gerar Samuel? Um mover. Samuel foi o maior profeta da história da Bíblia. Samuel foi o mover de Deus para uma geração inteira, porque uma mulher resolveu parar de fazer birra e se quebrantou.